Oi, gente, bom dia. Vou gravar aqui uma explicação referente às aulas 3 e 4, que fala sobre frações maiores que o inteiro. Então, o objetivo dessas aulas é reconhecer frações maiores que o inteiro e representar, comparar e ordenar números decimais exatos, dízimas, periódicas e números mistos, em suas respectivas formas fracionárias, que podem ser as frações próprias, as impróprias e as aparentes na reta numérica. Então, primeiro, gente, vamos relembrar como que a gente transforma decimais em frações, tá? O número decimal é igual a uma fração, né? Que com o numerador, o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Exemplos, ó, o 0,8. Para me transformar o 0,8 numa fração, eu vou pôr no numerador o número sem a vírgula, que é o 8. Nesse caso, eu não coloco o zero porque ele não tem nenhuma utilidade, tá bom? Embaixo, eu coloco o algarismo 1. Como o 0,8 tem uma casa depois da vírgula, eu coloco um zero. Dá para simplificar, tá? O 8 e o 10 dá para dividir por 2, mas aqui a gente vai focar apenas na transformação em número decimal, em número fracionário. 0,65. Ó, tá vendo? Aqui eu coloco 65 em cima, embaixo eu coloco 1. Como 0,65 são duas casas decimais, eu coloco 2 zeros. E o último exemplo aqui, ó, 5,36. Nesse caso, eu coloco 5. Sim, vai ficar 536 em cima, embaixo 1. Como depois da vírgula também tem 2 zeros, tem dois números, eu coloco 2 zeros, tá? E agora eu vou explicar para vocês os tipos de frações que nós temos. Nós temos as frações próprias, que é quando o numerador é menor que o denominador. Exemplo, 1/2, 5/9. Toda fração que o numerador é menor que o denominador, elas são próprias. As impróprias já é o contrário, é quando o numerador é maior que o denominador. Ó, 5/2, 8/3. Aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, está na mesma tabuada que ele, tá? Ó, 5/5, ó, o 5 é múltiplo de 5. 8/4, ó, o 8 é múltiplo de 4. 6/3, ó, o 6 é múltiplo de 3. Número misto. Número misto é quando eu tenho uma fração, né, que tem a parte inteira dela e a parte fracionária. Ó, exemplo, ó, 2 inteiros e 1/3. 3 inteiros e 2/5. Agora, vou explicar para vocês como que a gente transforma uma fração mista, né, que tem a parte inteira e a parte fracionária, e uma fração imprópria, que tenha o numerador maior que o denominador. Então, para transformar o número inteiro em uma fração equivalente a ele, com o denominador de sua parte fracionária, a gente tem que... Perdão, primeiro a gente tem que transformar a parte inteira numa fração equivalente ao mesmo denominador da parte fracionária, e depois a gente soma essas duas frações. Por exemplo, 2 inteiros e 1/3. 2 inteiros, gente, para me escrever ele com denominador 3, se eu fazer 2 vezes 3, dá 6. Então, eu posso escrever 6/3, tá? Mais 1/3. Então, 6/3 mais 1/3, mantenho 3, que é o denominador, e eu somo 6 mais 1, que dá 7. Aí, vai ficar 7/3. Nesse exemplo aqui, ó, 5 inteiro e 7/8, 5 vezes 8, 40. Aí, eu coloco 40/8 mais 7/8. 40 mais 7, 47, 47/8. Agora, eu vou explicar os exercícios, tá? O primeiro exercício... Está escrito assim: o número 0,8 é um número decimal exato que também pode ser representado em forma de fração. Sendo assim, qual das frações abaixo representa o número 0,80? Aí vocês vão colocar a alternativa correta. 2. Classifique as frações abaixo em própria, imprópria ou aparente. Então, vocês vão colocar, tá? Se é própria, se é imprópria ou aparente. 3. As frações abaixo estão escritas na forma mista. Converta-as na forma imprópria, que é que nem a gente estava explicando como a gente transforma uma fração mista em uma fração imprópria.
4. Represente as frações 6 quintos, 13 décimos, 23 décimos e 2 inteiros e 1 décimos na reta numérica. Então, gente, para representar, transforme essas frações em decimais que fica mais fácil, tá? 6 quintos, divide 6 por 5, aí localiza na reta numérica. 13 por 10, 23 por 10, e essa daqui, que é 2 inteiros e 1 décimos, você divide 1 por 10 e soma com 2. Aí, vocês vão localizar aí na reta numérica. 5. Das seguintes frações, quais são as maiores que o inteiro? Então, toda fração que é maior que o inteiro, ou ela é mista, ou ela tem o numerador maior que o denominador, tá? As frações impróprias são frações que são maiores que o inteiro. 6. Nas figuras a seguir, a relação entre a parte azul e o todo da figura é sempre a mesma, mas ela pode ser representada por diferentes frações equivalentes. Aqui, ó, 10 vinteavos, 5 décimos, 2 quartos e 1 meio, né? Porque a gente está sempre representando a metade das partes que foram divididas. Além das diferentes formas fracionárias equivalentes, há um número decimal que representa a relação entre a parte azul e a parte como todo. Que número é esse? Só você dividir qualquer uma dessas frações, né, o numerador pelo denominador, que vocês vão identificar qual que é esse número, tá bom? E é isso, gente. Os exercícios vão estar no formulário e a reta numérica vocês vão me encaminhar por foto, tá? Um beijo e até mais.